Meus amores, antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos procurar nos sintonizar, nos ligar ao nosso Mestre Divino Jesus, a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda, aos mentores, e agradecer por esta oportunidade maravilhosa de estarmos juntos de alguma forma, de aprendermos juntos. E também pedir a eles que abram os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa aproveitar ao máximo os ensinamentos que eles prepararam especialmente para cada um de nós. Hoje nós vamos falar a respeito do livro Pão Nosso, como estamos fazendo já há algum tempo. E hoje a lição é 145, 145. O título da lição é Obreiros. Como sempre em suas lições, Emmanuel faz uma referência evangélica, e nesse caso a referência é a segunda epístola que Paulo enviou a Timóteo, a segunda carta que Paulo enviou a Timóteo, versículo 15. E nessa carta, nesse item, Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. É muito significativo isso que Paulo pede a Timóteo, porque ele pede para nós todos, de forma bem direta, para que nós, os seguidores de Cristo, procuremos nos apresentar a Deus, diante de Deus, quando for a ocasião, como trabalhadores aprovados pelo Divino Mestre. Nós, seres humanos, há muito tempo, a gente vem pensando na melhor maneira de nos apresentar a Deus quando chegar a ocasião, a situação, de nos apresentar a Deus, aos seus mensageiros, após a nossa partida para a vida eterna. Como nós podemos comprovar, a ciência vem caminhando a passos larguíssimos, principalmente nessas últimas décadas, 30, 40 anos, com o advento de internet, celular. Há algum tempo, a gente, para falar com locais mais distantes, não precisaria nem ser fora do país, aqui mesmo, para falar de um estado para o outro, de uma cidade para o outro, demorava algum tempo, tinha que pedir para telefonista. Hoje a gente, com esse aparelhinho, nós podemos falar com qualquer parte do mundo. A gente liga, na hora nós estamos falando com Londres, com a China. E Emmanuel, no livro Palavras Obreiros de Vida Eterna, no prefácio, Emmanuel fala que fala a respeito das pesquisas que foram feitas na estratosfera. Isso Emmanuel escreveu já há uns 50 anos. As pesquisas que estavam sendo feitas na estratosfera, no subsolo. E quando Emmanuel escreveu isso, essas linhas, ele nem imaginava que o homem daí um pouquinho iria para a Lua. O Armstrong, Emmanuel nem sabia disso. E ele já estava escrevendo a respeito das pesquisas da estratosfera, do subsolo, que depois começou a pesquisa a respeito de petróleo, dos derivados de petróleo. E Emmanuel fala, apesar dessas pesquisas todas, desse adiantamento da ciência, nós ainda ficamos estáticos, isso Emmanuel falando no prefácio do livro Obreiros de Vida Eterna. Apesar de todo o adiantamento da ciência, nós ainda ficamos estáticos diante da ideia da morte. Com a mesma aflição que tinham os povos antigos, os egípcios, os gregos,
mudou muito pouco o nosso conceito a respeito da morte. No decorrer dos séculos, as civilizações, Emmanuel diz, civilizações desapareceram, povos se refundiram, se agregaram, mas ainda persiste entre nós o mistério da morte. O que é a morte? Esse mistério, para muitas pessoas, é torturante, porque é realmente um mistério. O que vem depois da morte? Acaba tudo? Tudo que nós fizemos acaba, pronto, enterra e está terminado? Ou nós ainda temos oportunidade de progredir, de melhorar? Quando nós acreditamos que não acaba, que não acaba nada após a morte, aí muita gente se preocupa em como se apresentar diante de Deus após a morte. Algumas pessoas, inclusive, fazem um balanço cuidadoso das mágoas, um rosário imenso de queixas, pensando em apresentar como pessoas dignas de pena, de compaixão, se apresentar quando estiverem diante de Deus. Isso é por engano, porque nós não vamos ganhar nenhum degrau a mais apresentando os nossos sofrimentos, aquilo que a gente pensa que é sofrimento, porque na realidade não é sofrimento, é tudo aprendizado. E aí, os mentores, quem nos receberam lá no plano espiritual, puxa, é verdade, você sofreu tanto, né? Você passou por tudo isso. Valeu a pena? Você aprendeu alguma coisa com tudo isso? O que você aprendeu? O que você tirou de ensinamento de tudo isso? Não é só apresentar os sofrimentos, as queixas, não. Nós vamos ter que falar para eles, não, hoje eu sou um ser melhor, porque senão não vai adiantar nada sofrer, não vai adiantar nada passar por tudo isso. Porque Emmanuel diz que a maioria de nós deseja seguir viagem além da morte do corpo físico, com títulos, honrarias, mas não é uma maneira certa, lógica, de refletirmos a respeito da morte do corpo físico. Além da gente pensar em como nós vamos nos enquadrar nas nossas condições atuais de trabalhadores, como nós estamos agindo, como é o nosso trabalho, o que nós estamos aprendendo, quais são as nossas obras. Porque aqui o mundo é apenas um departamento lá do plano espiritual. A gente chega a esse departamento com alguma bagagem, aprende, evolui um pouquinho, leva para o plano espiritual, lá no plano espiritual evolui mais um pouquinho. Porque na realidade, o que vale realmente é o espírito, porque títulos catedráticos, trabalho com enxada, não servem como elementos de avaliação. Significam apenas que somos trabalhadores, cooperadores diferentes. Isso não vai valer de nada dizermos lá no plano espiritual que nós estudamos, que é claro que isto para a nossa inteligência, para a nossa formação de caráter, é claro que é muito valioso. Mas de nada vale nós dizermos que fomos reis, rainhas, príncipes. Quando perguntaram para Chico Xavier a respeito dessa reflexão, a respeito das vidas passadas, ele disse, engraçado, todo mundo quando faz esse trabalho de vidas passadas, todo mundo foi rei, rainha, conde, nobre. Eu acho que eu nunca fui nada disso, não. Então não vale nada, nada, esses títulos todos ao chegarmos lá no plano espiritual. O que vai ter valor é aquilo que nós fizemos de bom em prol de nós próprios e do próximo. Nós aqui na Terra existem obreiros, trabalhadores, abrindo covas na terra produtiva e outros manuseando livros para os sucos de inteligência.
Mas o fundamental, o espírito é que é o fundamento vivo da obra praticada. Não importa este vaso que nós estamos habitando agora. O que importa é que o que existe dentro deste vaso. É isto que está sendo evoluído. É igual consta do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela rainha, que quando ela morreu, ela chegou no plano espiritual, ela achou que fosse ser tratada pelos súditos como ela era aqui. E, no entanto, ela percebeu que muitos dos seus súditos, muitos dos seus trabalhadores estavam num nível muito mais elevado que o dela e que ela teve que se sujeitar a servi-los. Por isso é que os trabalhadores são classificados em posições diferentes, mas o terreno é um só. O terreno que nós vamos tornar fértil é um só. É ajudar ao próximo, é praticar a caridade, é nos melhorar moralmente, nos reformar moralmente. Essas são as obras esperadas. O Espiritismo, Allan Kardec nos trouxe o Espírito de Verdade, começou um trabalho maravilhoso de demonstrar a continuação da vida além da morte. E é exatamente isso que Paulo fala nessa carta aqui, que ele envia a Timóteo. Indiretamente, Paulo está fazendo uma referência à reencarnação. Como é que nós vamos nos portar diante de Deus? Que tipo de trabalhadores nós vamos ser diante de Deus? O Espiritismo, então, começou esse trabalho maravilhoso para demonstrar a continuação da vida além da morte, que é um fenômeno natural, não existe nada de sobrenatural, que é a nossa possibilidade natural de caminhar para a ascensão, para o progresso. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo. Isso tudo deve continuar lá no plano espiritual, porque somos aprendizes eternos, como falou Gonzaguinha. Vamos apenas nos despir desta roupagem física e vamos continuar os mesmos lá no plano espiritual. Se estivermos obrando, como dizem algumas pessoas, se as nossas obras forem boas, nós vamos continuar com boas obras no plano espiritual. Senão, nós vamos aprender um pouquinho mais lá no plano espiritual para poder trazer o ensinamento aqui para o plano físico. Porque ninguém morre, não existe morte. O nosso aperfeiçoamento é eterno, prossegue sempre. Na realidade, como fala Emmanuel, nós não deveríamos nos preocupar com títulos, com decorações, mesmo porque todo trabalho é complexo, todo trabalho é útil, todo trabalho tem valor em todos os setores da ação evolutiva. Eu devo procurar fazer aquilo a que me destinaram da melhor forma possível. Se lá no plano espiritual eu concordei em ser dona de casa, eu vou ser a melhor dona de casa possível, tratar bem a minha família, fazer uma boa comida, tratar bem da minha casa, procurar levar meus filhos a uma condição moral digna. Se eu concordei, se foi proposto lá no plano espiritual, eu varrer rua, maravilhoso, porque isso é absolutamente necessário. Porque se ninguém varresse a rua, se ninguém recolhesse os detritos que colocamos nas nossas portas, o mundo estaria perdido. Então, como diz Emmanuel, não deveremos nos preocupar com títulos, com condecorações, com o que fomos destinados para fazer aqui, porque todo o trabalho é complexo e em todos os setores existe a ação evolutiva e devemos fazer tudo com muita alegria, com muito prazer, aprendendo sempre. Porque o resultado do nosso trabalho é sempre fruto de uma cooperação bem vivida. Nós aprendemos com Paulo que a nossa maior vitória será nos apresentar um dia diante de Deus como obreiros aprovados. Essa vai ser a vitória. Chegar lá no plano espiritual desprovidos de qualquer vaidade, de qualquer ideia de condecoração, de mérito, de elogios, porque lá eles vão falar, tá bom, acho que você fez um bom trabalhinho, acho
que o que você tinha que fazer tá bom. Talvez até pudesse fazer melhor, mas o que você fez está bem feito. Isso vai ser maravilhoso. Você aprendeu um pouquinho, tá bom. Quando você voltar, você já vai ter experiência para fazer talvez alguma coisa diferente. Espíritos missionários são enviados de quando em quando, são enviados aqui para o nosso planeta, aqui para a nossa Terra, para nos dar exemplos, para nos ensinar a respeito de moral, como fez o Chico Xavier, a respeito de ciência, Albert Einstein, então, de perseverança, o Gandhi. Então, espíritos missionários são sempre enviados para nós, para nos ensinar alguma coisa. Não vamos falar a respeito de nomes, porque aí isso seria uma relação imensa. Maria Teresa de Calcutá, Irmã Lúcia, então não vamos mencionar, porque nós sabemos que são obreiros diferenciados. E a gente sabe exatamente quem são esses obreiros que estiveram entre nós e que ainda alguns obreiros estão destinados para estarem conosco, para nos ensinarem mais, para nos ajudarem na nossa evolução moral, evolução de ciência, evolução intelectual, porque são espíritos totalmente voltados para os seus objetivos, que é a caridade, desprendimento, ajuda, sem nenhum traço de egoísmo, muito ao contrário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, existe uma mensagem do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é uma pleiade de espíritos, composto por espíritos de alto nível, como Santo Agostinho, o próprio Emmanuel fez parte dessa pleiade de espíritos, São Luís, entre outros. E esta mensagem que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade, diz: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres, as vossas discussões, as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Vós que soubestes separar o ego para se voltar completamente para a obra a que viestes, para que essa obra não sofresse. Isso está no Espírito de Verdade, Paris, 1862. O que nós aprendemos com essa lição maravilhosa de Emmanuel, de Paulo, Espírito de Verdade, esses mensageiros de luz que nos orientam, que nos intuem, é que, independentemente do credo, não precisa ser católico, não precisa ser espírita, não precisa ser nada, não precisa nem acreditar em Deus. Independente do credo, da religião, da raça, em escala menor, nós todos somos obreiros. E nós todos ainda estamos em fase de aprendizado. Ainda não somos esses missionários que Deus nos manda para aprendermos, mas somos obreiros. E o que se espera de nós lá no plano espiritual é que, embora a nossa obra seja simples, ainda não tenha esse vulto enorme desses espíritos enviados, que a gente faça da melhor maneira possível. Nós vamos então, mais uma vez, agradecer essa oportunidade maravilhosa de aprendermos juntos. Pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos envolvam em muita luz e muita proteção. Que Maria de Nazaré estenda seu manto azul sobre nós e sobre o nosso planeta tão necessitado agora de amparo, de luz. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Espero que nós possamos estar juntos numa próxima vez, contando com a atenção, com o apoio de vocês, de todos. Até uma próxima vez, então, se Deus quiser.